foi a última vez que você se ouviu de verdade? Que você olhou pra dentro, pros seus sentimentos, pro que passa aí na sua vida? Ou você tá simplesmente só vivendo a rotina um dia após o outro, deixando a vida te levar? Você já reparou que é importantíssimo que a gente equilibre a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito? E que as pessoas de mais sucesso, tranquilidade, felicidade na vida são as pessoas que conseguem pelo menos manter um equilíbrio básico, porque eu acho que o equilíbrio pleno a gente não consegue, mas buscar todos os dias melhorar mente, corpo e espírito para que a gente fique mais feliz, para que a gente se liberte de traumas, de medos, de inseguranças, para que a gente saia de ciclos repetitivos de problemas que insistem em aparecer. Eu escutei esses dias de um professor de marketing que a gente complica demais a vida, e realmente nós estamos tão ligados nas coisas do mundo, muito pouco nas do espírito, que a gente sente medo, ansiedade, insegurança, que a gente só quer as coisas do mundo, que a gente não busca as coisas do alto tanto quanto deveríamos, que a gente não confia tanto quanto deveria e que a gente coloca a felicidade em coisas que não nos trazem felicidade. Então hoje eu queria trazer algumas questões e ter um bate-papo sobre esse equilíbrio mente, corpo e espírito e sobre como nós podemos fazer para melhorar tudo isso, para sermos pessoas mais felizes, para nos libertar de traumas, de medos, de inseguranças, de ansiedade, de depressão, de tristeza, de uma rotina que todo dia tudo acontece do mesmo jeito e você vai levando, na verdade a vida vai te levando. Se você tem vivido dias que mesmo as coisas que você fazia antes te deixavam felizes hoje já não te fazem mais, que não existe nada que te preencha, que existe um vazio dentro de você, parece que a vida tá na mesma e que nada te traz mais tanta felicidade, é uma inquietação, um vazio. Isso tá acontecendo porque algo aí dentro de você tá te pedindo pra mudar, pra melhorar. Porque afinal de contas nós viemos ao mundo pra evoluir. E se a gente tá deixando só os dias nos levarem, essa evolução não vai acontecer. Eu tenho a sensação de que quando a gente se for, se a gente tiver lá uma televisão que passe toda a nossa vida, qual que é o sentimento que a gente vai ter nessa hora? De, eu desperdicei tempo demais, eu fiquei à toa demais, eu busquei as coisas interessantes, importantes muito pouco. Eu vivi mais pro mundo do que pra espiritualidade. Se você tá vivendo essa inquietude, é bom, porque é sinal de que você quer viver uma mudança. Viver uma mudança não é fácil. De tempos em tempos, o nosso corpo, a nossa mente vão querer voltar lá pra nossa zona de conforto, de viver a rotina, deixar a vida nos levar. É bom também viver nessa bagunça de mudança que muitas vezes dói, que muitas vezes a gente não enxerga a luz no fim do túnel. É muitas vezes bom que a gente viva, que a gente busque esse equilíbrio entre a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, que a gente aprenda a olhar para dentro, que a gente aprenda a entender que nós temos o poder sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções e sobre as nossas atitudes. E a maioria das coisas que nos acontece é consequência das nossas escolhas. Então por isso que quando a gente mantém esse equilíbrio, a gente fica saudável de corpo, de alma, de mente. Quando eu digo que a gente tem uma inquietude sobre isso, e que é bom que a gente tenha, é Deus nos chamando para viver a mudança que a gente precisa para a nossa vida. E quando Ele nos chama, é maravilhoso, porque a gente não tá sozinho, a gente tem sempre Ele ali. Mesmo quando a gente, na parte espiritual da coisa, a gente às vezes desanima, porque não tá vendo as coisas mudarem de fato, Ele tá ali, esperando que a gente volte pra Ele. Quando a gente faz uma atividade física, quando a gente busca as coisas de Deus e quando a gente alimenta a nossa alma de coisas boas. Você já ouviu falar de vibrações? Em músicas, em mensagens, em palavras. Quando a gente busca isso, a gente se enche mais daquilo que é bom pra gente, daquilo que faz bem pro nosso corpo, pra nossa alma, pro nosso espírito. Por isso que eu tô aqui pra falar isso com vocês, pra compartilhar algumas coisas que eu aprendi e que quando a gente compartilha algo que faz bem pra gente, que pode fazer bem pra vida de outra pessoa, acrescenta muito. O mundo tá precisando que a gente compartilhe cada vez mais coisas boas para as outras pessoas, para que a vida delas também seja mais feliz. Eu tô aqui vivendo uma mudança muito grande de mente, corpo e espírito e confesso que às vezes eu quero voltar para a zona de conforto e ficar ali parada, quieta, sem me esforçar para fazer nada. Mas a vida pede esforço da gente, porque quando a gente volta para a zona de conforto, lá também já não é mais um lugar que nos cabe. O equilíbrio entre a mente, o corpo e o espírito é como se fosse uma harmonia musical. E se um instrumento desafina,
a melodia toda perde sentido. Quando a gente ignora essa tríade de equilibrar a mente, o corpo e o espírito, nós não estamos apenas nos afastando da nossa essência, mas também do nosso propósito. Pense em alguém que se dedica completamente ao trabalho, que acorda cedo, dorme tarde, movido simplesmente pela tarefa de ser altamente produtivo. Mas essa pessoa se esquece de cuidar do corpo. Aos poucos começa a sentir dores, fadiga, o coração dispara sem motivo, a cabeça pesa, o corpo começa a pedir socorro. Essa pessoa insiste em ignorar, até que um dia o corpo não consegue sustentar o peso da pressão. Ou pense então naquela pessoa que se deixa consumir por pensamentos negativos. Está sempre pensando no lado ruim de todas as coisas. Aquela pessoa que vive uma guerra interna constante, se prendendo aos medos, às culpas, às críticas, ao que os outros pensam. Essa pessoa, mesmo em um ambiente tranquilo, tem a mente como um lugar barulhento e sombrio, sem paz, sem alegria. E aí? O espírito dessa pessoa, quando ele não é alimentado, ele se enfraquece. Nós perdemos o sentido, perdemos o brilho nos olhos. E aí essa pessoa que vive uma vida muito negativa, ela traz para si somente tristeza. E nessas tristezas vai se aprofundando em doenças psicossomáticas. Nada mais na vida faz sentido, não busca na espiritualidade aquilo que pode fazer com que o lado sombrio vire um lado de luz. Por isso que a gente precisa manter esse equilíbrio, por isso que ele é necessário, por isso que a gente tem que buscar alimentar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito daquilo que traz felicidade pra gente. E tá assim de gente falando aí o que faz com que a gente fique melhor e busque essa melhoria contínua. Mas ao mesmo tempo o mundo não quer que você busque isso. O mundo quer que você se satisfaça com bens, compras, sucesso somente. E se você não consegue isso, você se frustra. Porque o mundo não tá fazendo nem você acreditar mais no amor. E essa parte do mundo que quer esfriar as coisas pode nos consumir se a gente não mantém esse equilíbrio da mente, do corpo e do espírito. Se a gente não busca aquilo que faz bem para nossa alma. Mas então, como buscar? Como começar a buscar esse equilíbrio? Como sair desse ciclo de tristeza, de problemas, de ansiedade, de depressão, de traumas que nos consome? O primeiro passo é se escutar, é desligar das coisas do mundo ao seu redor e olhar um pouco para dentro. Eu ouvi aquilo que sua alma está sussurrando. Parece complicado isso, né? Mas não é. Na verdade, a gente esquece de pensar na gente muitas vezes e pensa só nas tarefas da vida e naquilo que a gente tem que fazer para os outros. Muitas vezes a gente esquece de nós. E muitas vezes a gente escuta que pensar demais em nós é um ato de egoísmo. Mas não. Se a gente não tá bem com a gente mesmo em primeiro lugar, a gente não vai estar bem com nada e nem com ninguém à nossa volta. Por isso que é importante que a gente pare e olhe para dentro. Esse olhar para dentro eu descobri há muito pouco tempo e às vezes a gente fica com a sensação de que deveria ter descoberto antes, deveria ter procurado antes uma terapia, uma ajuda ou o que quer que fosse, ou esse olhar para dentro mesmo. Se a gente consegue fazer isso sozinho ou com a ajuda de Deus. A gente precisa olhar para o nosso passado e desligar muitas vezes das coisas que nós estamos trazendo na nossa bagagem, que vem de lá e que está nos limitando de viver uma vida mais plena e mais feliz. Isso é parte também desse equilíbrio. Se aprofundar nisso, olhar para o passado, dizer para o seu eu lá atrás: eu agora vou consertar todas as coisas que foram quebradas aí. Isso é libertador. Reserve um tempo para se conectar com o que realmente importa. Uma leitura da Bíblia, de um bom livro, uma adoração, uma atividade física ao ar livre, escutando uma música que te faça feliz. Isso muda muita coisa. Quantas pessoas por aí estão compartilhando que estão vencendo a depressão com a corrida? Pode ser apenas na inquietude de uma oração ou numa leve caminhada ao ar livre, ou até mesmo na profundidade de uma meditação. Tem muitos vídeos de meditação guiada. A meditação ajuda muito. Também é um processo, porque eu dizia que eu não sabia meditar, porque a minha mente não desliga hora nenhuma, porque nós estamos muito ligados ao mundo, estamos esquecendo de olhar para dentro, e esse olhar para dentro exige um esforço também. Além de tudo isso, é importante que você alimente o seu espírito, encontre um pouco de propósito naquilo que você faz, nutra a sua fé e se conecte com algo maior. Eu não tô aqui falando de religião, mas
Uma vez eu ouvi de uma pessoa e eu achei muito interessante esse pensamento. A gente se conecta com aquilo que nos faz bem. Por isso que existe uma variedade imensa de caminhos que te levam a Deus. Você precisa buscar aquilo que te faz bem. Tem gente que gosta daquelas igrejas que batem palmas, cantam louvores na maior altura e dançam e se expressam através disso, expressam sua fé e se sentem felizes através disso. Tem gente que já gosta da coisa mais quieta, mais calma e que se sente bem com isso também. Então, por essa variedade, você pode escolher aquilo que faz bem para você, aquilo que te faz feliz por estar mais próximo da fé de Deus. Basta você procurar que você vai encontrar aquilo que te faz bem. Se você ainda não procurou nada, talvez o vazio e a inquietude dentro do seu coração seja um chamado de Deus para você, para que você busque alimentar o seu espírito e nutrir ele de forma que ele te preencha. Você vai começar a viver uma paz que excede todo entendimento. Uma paz imensa. Algo que não dá para explicar por palavras. Estou dizendo de experiência própria. Quando o seu espírito floresce, a mente se acalma e o corpo encontra força. Mas talvez você se pergunte, por que algumas pessoas acham que isso tudo é muita bobeira? E que essa busca por equilíbrio é uma total perca de tempo? Nós somos condicionados a acreditar que só o que é tangível importa. Que cuidar da mente e do espírito é algo muito fora da realidade. E que o corpo é somente uma máquina que deve funcionar a qualquer custo. Mas ignorar esses aspectos é como se você construísse um castelo sobre a areia. Uma hora tudo desmorona. Uma hora você sente a inquietude de querer mudar, porque nada mais está te fazendo bem, porque nada mais está te preenchendo, porque existe um vazio aí dentro de você que insiste em permanecer, mesmo que você faça aquilo que antes te fazia feliz. E a paixão por aquilo que a gente faz. Além disso, é muito mais fácil negar a necessidade de equilíbrio do que enfrentar aquilo que precisa ser transformado. Porque enfrentar uma mudança é algo que exige muito da gente. E o nosso corpo, o nosso cérebro, querem nos manter numa zona de conforto, onde ficar ali pelo menos sentado esperando que as coisas aconteçam é muito mais fácil do que enfrentar as lutas que você vai ter que enfrentar para mudar algo que está aí dentro há anos. Porque a gente não consegue mudar da noite pro dia. A gente não consegue dizer que a partir de hoje eu vou começar a fazer atividade física e levar isso como uma rotina fácil de ser enfrentada. Eu digo para vocês de experiência própria. Essa parte de lidar com o corpo, com a saúde, exige muito da gente. Essa semana mesmo eu fui na academia na força do preciso ir, não do quero. Querer mesmo, se eu quisesse, não teria ido nenhum dia, se fosse pelo querer. O importante é a gente pensar que quando a gente chega no final da semana com a cabeça de que eu cumpri tudo que eu deveria ter cumprido, é muito melhor do que chegar no final da semana e pensar: eu não fiz nada, eu não fui nenhum dia e isso tá me deixando muito mal. Por isso que a gente tem que lutar contra os nossos desejos o tempo inteiro, porque o corpo quer ficar inerte, o cérebro também. É por isso que nós temos que batalhar, porque quem batalha é quem consegue alcançar sucesso, felicidade, saúde, amor, paz. Tudo isso exige esforço, só nosso, de mais ninguém. Muitas vezes a gente quer, ai Deus, eu vou ficar aqui sentado esperando um milagre acontecer. Mas se a gente não dá algum passo para que esse milagre venha, ele não vai vir com a gente só sentado no sofá esperando. É muito mais simples viver no automático, com a rotina deixando a vida nos levar. É muito mais fácil do que olhar para dentro e lidar com os vazios que a gente encontra, com as mudanças que a gente necessita fazer. Por isso, não espere o seu corpo ficar cansado, a sua mente entrar numa completa escuridão e seu espírito ficar cada vez mais fraco e sem energia, para então você querer começar a buscar um equilíbrio na hora que tudo tá muito ruim. Se entregue e coloque no seu coração: eu preciso me esforçar, eu preciso levantar e fazer, porque o meu propósito não é ficar nessa vida de mesmice. Você tá sentindo essa vontade de mudar? Eu tô aqui para te dizer que Deus tá querendo que você tome as rédeas da sua vida e comece a viver esse equilíbrio que você precisa viver, para sua saúde, para sua paz, numa vida mais cheia de amor, de significado, de alegrias, das alegrias que não vão vir se você ficar somente deixando a vida te levar. Na hora que você pensar por onde eu devo começar, em primeiro lugar é o que eu já falei, se escutar. Em segundo lugar, cuide da sua mente. Comece a observar os seus pensamentos.
Veja se eles te fortalecem ou te enfraquecem. Para onde que eles estão te levando? Quando eu falei no início do vídeo que um professor disse que às vezes a gente complica a vida, nós estamos colocando preocupação demais nas coisas. E essa preocupação nada mais é do que gastar energia com aquilo que talvez nem vá acontecer. E aí você está consumindo energia com preocupação, com ansiedade, com medo do que vai acontecer ali na frente. Ao invés disso, coloque a sua energia no agora, no que você precisa fazer para que lá na frente você colha bons frutos para a sua saúde, para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Movimente o seu corpo. É a terceira opção. Além de movimentar o nosso corpo, a gente precisa saber como que a gente nutre ele por dentro. Faça alguma atividade que te faz bem. Ah, mas nada me faz bem. Comece aos poucos. Vai fazer uma caminhada, olhando a paisagem. Ou se não, você não tem isso, arrume algum vídeo aí que te ensine aos poucos como começar. Isso não é só sobre estética, isso é sobre saúde também. É sobre o que a gente muitas vezes negligencia, o olhar lá pra frente. Às vezes a gente se preocupa, o que vai acontecer, mas a gente não se preocupa com o que a gente tá fazendo com o nosso corpo hoje que vai nos cobrar daqui a uns 10 anos. A gente não enxerga no longo prazo as coisas. E se a gente não vê no longo prazo, é porque não tá acontecendo. E aí a gente, não enxergando esse longo prazo, negligencia agora o que tem que ser feito. Crie rotinas de cuidado com você mesmo. Escreva um diário, leia bons livros, boas mensagens, palavras que te deem ânimo, coragem. Para de ficar vendo só o sucesso da vida dos outros, fofoca. Eu mesma, de uns tempos pra cá, parei de ver ou ouvir qualquer coisa sobre política, porque eu vi que aquilo me fazia mais mal do que tudo. E passei a colocar nesse trecho do dia pesquisas sobre mensagens que fazem bem, músicas de adoração, me trazem alegria, felicidade, estar com pessoas que eu gosto. É um pouquinho de cada vez que você vai começando a fazer para poder viver uma rotina melhor. Nada você vai mudar de hoje para amanhã de forma significativa. Tudo é aos poucos. Mas se aos poucos você vai construindo algo que você quer muito para te fazer melhor, é isso que você tem que fazer. Vá numa igreja, vá numa célula, assista uma pregação que te encoraje, que te dê ânimo, que te dê um novo renovo para sua vida. Olha, toda essa busca e todo esse chamamento é justamente para que você comece agora a viver a mudança que sua vida precisa. Você tá triste, você tá inquieto, tá sentindo um vazio muito grande, é porque realmente a vida quer que você busque esse equilíbrio agora. Vá anotando tudo aquilo que te dá gratidão, aquilo que te faz feliz. Busque todas essas coisas durante o seu dia. Tenha prazos, estabeleça metas. Como eu quero estar daqui a um ano? Escreva tudo isso. E a partir daí, você daqui a um ano vai olhar para trás e vai ver tudo aquilo que você mudou e tudo aquilo que você ainda precisa mudar. É nessa construção que a gente consegue alcançar os objetivos que a gente quer na vida. Esquecer daquilo que o mundo quer de nós, porque aquilo que o mundo quer de nós é nos deixar vazios, para que o mal entre. Ontem mesmo eu vi uma mulher dizendo que se nós mulheres estamos super cansadas e sobrecarregadas, a culpa é do nosso marido. A vida num relacionamento, ela não é uma competição, ela é uma soma. O amor é uma soma, o amor não é uma competição. E isso é assunto para um outro vídeo, mas eu quero dizer para você que a gente não tem que consumir aquilo que nos faz mal, aquilo que quer nos afastar da nossa família, de quem a gente ama, aquilo que nos deixa vazios por dentro. E se você tá se sentindo mal assim, percebendo que todas as vezes os mesmos problemas insistem em querer aparecer, é porque você precisa viver uma mudança interna. Começa a viver essa mudança agora. Esse vídeo é sobre o chamado de Deus para você. Eu espero que de alguma forma, alguma palavra aqui que tenha sido uma mensagem de Deus para você e que você consiga começar a viver esse equilíbrio a partir de agora. É uma direção melhor? Procure um guia, procure um planner. Comece a escrever, estabelecer metas, estabelecer planos para sua vida. Sai da zona de conforto, sai dessa mesmice, porque isso só vai te levar cada vez mais para um lugar que você não merece. Seu propósito é muito maior do que isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu te espero no próximo vídeo e até lá.